Bom, boa noite, pessoal. Hoje, mais uma aula do nosso curso com a doutora Thaísa Lorena dos Santos, que vai falar um pouco para a gente sobre a monitorização residencial da pressão arterial. É importantíssimo, porque é um método que a gente usa no ProHeart, usa no LAPARC, então é um método que é importante a gente entender, né, todas as nuances e o quanto que ele pode trazer para a gente de informação no diagnóstico e no acompanhamento dos pacientes. Então, com a palavra, Thaísa. Então, boa noite a todos. Acho que a ideia hoje da aula é a gente falar um pouquinho, alguns slides aí, alguns minutos sobre o tema, mas que no final a gente consiga rapidamente fazer uma simples interpretação desse exame que é tão útil e também tão utilizado por nós nos ambulatórios. Então, assim, a última diretriz de monitorização da pressão é de 2018, e basicamente a gente tem 5 métodos de avaliação da pressão arterial, tendo 3 os mais comuns e que a gente tem mais contato, que é a pressão de consultório, a monitorização residencial da pressão arterial, MRPA, que é o tema da nossa aula, e a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é a MAPA. A primeira coisa que a gente tem que entender é o porquê da gente precisa de mais do que um método para avaliar a pressão arterial dos nossos pacientes, é porque os valores da pressão eles variam. E eles variam não só ao longo do dia, eles não variam não só ao longo do dia, como também a depender do método que você usa, porque existem alguns fenômenos que podem acontecer com o paciente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que o valor da pressão arterial aferida no consultório pelo profissional de saúde, ele é diferente do valor que a gente consegue pela MRPA e pela MAPA. Isso porque são métodos feitos em ambiente residencial, e tem interferências que a gente vai explicar um pouquinho melhor e o motivo disso. E quando a gente tem um método que foi padrão ouro por toda a história do tratamento e diagnóstico da pressão arterial, que é a pressão de consultório, e hoje com esses novos métodos, e essas diferenças, a gente consegue estratificar os pacientes em 4 grupos, que eu vou explicar um pouco melhor. Então, esse diagrama aqui, ele mostra a pressão de consultório no eixo Y, e o outro método que a gente sabe que é diferente, poderia ser a MAPA, MRPA. Pensando em MRPA como é a aula de hoje, então, quando a pressão de consultório ela é normal e a pressão de MAPA é normal, a gente tem um indivíduo com a pressão normal, uma normotensão. E já no outro extremo, quando a pressão de consultório é elevada e a pressão da MRPA também é elevada, a gente tem um paciente com hipertensão verdadeira. No entanto, tem mais 2 grupos que a gente precisa comentar sobre eles, que é o paciente que ele tem uma pressão normal, esse paciente não é hipertenso, ele tem uma pressão normal, mas na pressão de consultório ele tem uma pressão elevada, que poderia levar a um diagnóstico errado de hipertensão arterial verdadeira. Esse grupo de pacientes, ele é enquadrado no grupo de hipertensão do jaleco branco. E também tem um outro grupo, que é no extremo contrário, que o paciente tem pressões normais no consultório e, em casa, esse paciente tem pressão elevada. Então, se você fizer esse método complementar, como MRPA e a MAPA, que são métodos aferidos à pressão residencial, você descobre que esse paciente, na verdade, é hipertenso e você estava perdendo esse diagnóstico. Além disso, a gente tem que lembrar de mais, só a critério de nomenclatura aqui para que não se esqueça, não é nem o escopo da aula, mas existe ainda o efeito do jaleco branco, que na verdade é um paciente que tem hipertensão verdadeira, e quando ele tem a pressão aferida no consultório, ele tem uma elevação da pressão acima dos níveis que já o tem. Então, assim, pode ser que o paciente seja hipertenso e com ajuste medicamentoso ele esteja com um bom controle pressórico, medicamentoso, só que na consulta ele tem uma elevação da pressão. E isso pode levar a ajustes de medicações e tal, que não seriam necessários. Então, como é importante a utilização desses métodos complementares. Só para demonstrar de uma outra maneira essa questão que a gente acabou de conversar, que é tão importante, sobre o efeito ou o fenômeno do jaleco branco.
que na hipertensão do jaleco branco, como eu havia falado, o paciente, na pressão de consultório, ele tem níveis mais elevados de pressão, e na pressão domiciliar, que é essa barra laranja, que é feita pela MRPA, pela MAPA, a pressão dele é normal. Já no efeito do jaleco branco, o paciente tem níveis pressóricos elevados em ambos, mas pode ser até que ele residencial já esteja controlado com a terapia antihipertensiva. No entanto, durante a consulta, há uma elevação ainda maior da pressão arterial. E ainda a hipertensão mascarada, que o paciente, no consultório, tem uma pressão mais baixa do que a aferição da pressão a nível residencial, seja pela MAPA, pela MRPA, o que poderia deixar de ser feito o diagnóstico desse paciente, como a gente já havia falado. Aqui, só para explicar. Oi? Acho que a Maria Beatriz está com o áudio ligado. E normalmente, só para explicar, o efeito do jaleco branco é considerado relevante quando tem uma pressão arterial sistólica, um aumento acima de 20 milímetros de mercúrio e diastólica de 10. Então, assim, o que tem de significado desses dois novos grupos de fenótipo que a gente identifica através dessa comparação entre pressão de consultório e a pressão de MRPA? A hipertensão do jaleco branco, ela tem uma prevalência média, por essa última diretriz, entre 15% a 30% da população. O perfil clínico normalmente são de extremos de idades, ou seja, pacientes muito jovens ou pacientes idosos e do sexo feminino. E ainda, como esse paciente, na verdade, ele não é hipertenso, ele só tem uma elevação da pressão na consulta, ainda não se tem nenhuma evidência, nenhum estudo tem evidências que haja vantagem em realizar a intervenção medicamentosa. Então, a medida, basicamente, é a mudança de estilo de vida e seguir o acompanhamento clínico, porque pode ser que, em algum momento, esse paciente vire hipertenso. Então, é preciso manter o acompanhamento, não é porque ele tem hipertensão de jaleco branco hoje que ele sempre terá hipertensão de jaleco branco. É necessário o segmento. E o outro fenótipo que a gente comentou, que é a hipertensão mascarada, tem uma prevalência entre 10% a 15% da população. E aí vem um ponto que é fundamental. Primeiro, que já tem dados suficientes na literatura, apesar de divergências, mas que esses pacientes têm mais lesão de órgão-alvo, principalmente HVE. Então, é um paciente que você tem que ficar de olho, porque é um paciente que, se você fizer só aferição da pressão arterial de consultório, ele não seria diagnosticado e ia continuar progredindo lesão de órgão-alvo sem tratamento medicamentoso, se você não complementar com esses métodos de MRPA ou MAPA. E o outro ponto que eu queria chamar a atenção é que é muito além dos 4 fenótipos, não basta simplesmente dividi-los nesses grupos. Se a gente somar aqui a prevalência máxima de hipertensão do jaleco branco e hipertensão mascarada, a gente totalizaria 45% de erro diagnóstico se a gente tiver apenas a aferição da pressão de consultório. Em uma doença tão prevalente, ter tão... Travou aí? Travou. Ah. Eu vou mandar mensagem para a Thaís. Então, a apresentação. Então, além da questão da... Oi? Você voou um tempo e a tua apresentação saiu da tela. Tá bom, eu vou tentar ver se eu consigo recolocar. E você caiu bem na hora que você estava falando de que não é suficiente só ter conhecimento desses 4 fenótipos. Aí você falou, se a gente pegar 30 mais 15 dá 45%, aí caiu. Certo. Espera aí, deixa eu ver. Tá aparecendo? Está começando a aparecer. Sim. Pronto, voltou. Então, o que a gente estava falando é que vai muito além dos 4 fenótipos de hipertensão. Se a gente somar essa prevalência,
se a gente tivesse uma aferição da pressão só pela PA de consultório, a gente poderia ter um erro de até 45%, considerando que é uma das doenças mais prevalentes do mundo e tem associação com a doença cardiovascular, que é uma das doenças que mais mata no mundo, a gente está errando muito se a gente fizer só a avaliação da pressão de consultório. E além dessa variação da pressão arterial, a depender do método utilizado, a gente ainda tem outro ponto da importância de usar a aferição da pressão a nível residencial, que é o comportamento fisiológico da pressão, que é muito interessante e ajuda muito no tratamento a gente avaliar ele. Então, assim, só para a gente mostrar aqui, isso aqui é um diagrama da apresentação da aferição da pressão pela mapa, e a gente pode ver aqui que os valores da pressão arterial, eles oscilam muito ao longo do dia. O que mais destaca-se é o descenso noturno, que é fisiológico, que haja uma redução da pressão arterial ao longo da noite. Então, a gente precisa dessas medidas. E outra coisa, as atividades que a gente faz, a pressão varia muito a depender da atividade que a gente faz, então, como é importante essa complementação, seja com a MRPA, que é o tema da aula de hoje, ou a MAPA. Então, seguindo aqui, comentando então sobre a MRPA, ele é um aparelho oscilométrico com memória. Ele é destinado para avaliação da PA por um longo período de tempo e fora do ambiente do consultório. É feito por indivíduo treinado com equipamento validado e calibrado. A gente vai comentar um pouquinho posteriormente sobre isso. E ele se diferencia-se porque ele não tem um método, um protocolo estabelecido. Então, existem vários métodos que podem ser feitos e também até tem umas novas tecnologias que estão utilizando ele para acompanhar o paciente realmente a longo prazo, ou por uma orientação médica que se faça por um maior tempo, enfim. Esse aqui é um exemplo de aparelho de MRPA, parece um aparelho oscilométrico comum de aferição da pressão arterial. A grande diferença é que ele tem um dispositivo de memória que, depois de conectado a um software, é possível interpretar esses resultados. Esse é um aparelho de mapa. Como a gente pode ver, a gente já consegue ver uma grande diferença deles. O aparelho de mapa, o paciente vai ficar preso a ele por 24 horas, o que pode ser incômodo. Ele tem enormes benefícios, mas isso é uma coisa que pode atrapalhar um pouco a vida do paciente durante aquele dia. E é difícil você fazer isso por muitos dias. Não teria como deixar um paciente 7 dias com um aparelho de mapa, seria muito incômodo. Então, comentando agora sobre o protocolo para a realização do exame. O primeiro ponto é que, como a gente não tem um número de dias estabelecido na literatura que seja somente esse a ser seguido, e ele pode ser por muito tempo realizado, o número de medidas realizadas nele indicam a reprodutibilidade que o MRPA pode referir, a reprodutibilidade à pressão arterial do paciente. E a divergência nos estudos em relação ao número de medidas em cada dia. A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Só para se entender essa questão da reprodutibilidade, a pressão de consultório, atualmente numa consulta serão feitas 2 medidas. A MRPA, a média, é entre 28 a 30 medidas e uma MAPA de 50 a 70 medidas, sendo que na MRPA isso é diluído em alguns dias e na MAPA é feito em 24 horas. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre MRPA é que, ao contrário da MAPA, em que o aparelho é colocado pelo profissional de saúde no ambiente hospitalar, o MRPA ela vai ser colocada pelo paciente na sua casa. Então, orientar o paciente é a etapa fundamental. E até depois, na interpretação do exame, é interessante que se pergunte ao paciente se ele fez o exame adequado, até para poder ser interpretado e feito o manejo desse paciente baseado nesse exame. Então, orientação é o primeiro ponto. Coloquei até aqui que realmente é preciso explicar ao paciente e os profissionais que explicam o paciente para realizar o MRPA em casa, que é preciso sentar num lugar tranquilo, onde se possa apoiar a mão, pode ser no braço de um sofá ou numa própria mesa, sentado, relaxar um pouco para fazer a aferição da PA de maneira adequada. Os horários feitos pela pressão, sempre comparando com a MAPA, mas isso vai ser explicado em outra aula, são feitas medidas pela manhã e medidas ao anoitecer. Habitualmente são feitas 3 medidas pela manhã e 3 medidas à tarde, com intervalo de pelo menos 1 minuto entre as medidas, e o protocolo médio de realização do exame pela diretriz brasileira é de 3 a 5 dias. Normalmente,
é necessário que você tenha 24 medidas válidas para considerar esse exame válido e adequado para uma interpretação. É necessário pelo menos 14 medidas, e normalmente se exclui medidas muito discrepantes. Além disso, se excluem normalmente as aferições do primeiro dia, que a gente vai explicar depois. E o período de verificação normalmente é de 5 dias, e com exclusão da medida do primeiro dia, que é o dia que o paciente está se adaptando ao exame, está se acostumando, ele vai fazer sozinho em casa. Então, normalmente se exclui o primeiro dia do exame para a interpretação, que poderiam ter valores facilmente mais elevados por uma ansiedade na realização do primeiro dia do exame. Então, o protocolo do ProHeart é feito com 7 dias de exame. O primeiro dia, o paciente vai ao hospital, onde é feito o treinamento dele, orientado, e é feita a escolha do braço e a medida do manguito. No nosso protocolo, é excluído o segundo dia, que é esse dia realmente que ele vai estar com o aparelho em casa e vai treinar, e vai fazer as aferições, e vai aprender como é que ele faz isso. E fazendo 3 medidas de manhã, 3 medidas noturnas, e a partir do terceiro dia até o 7º dia, a gente contabiliza para fazer a análise do exame. De grandes vantagens do MRPA, um ponto é que, como a gente já havia até falado, tem maior número de medidas, e por ser feito em diferentes dias, é uma coisa que a gente gosta muito, e tem ciência do valor desse exame nesses pacientes, é o uso de paciente em diálise, que habitualmente eles fazem 2 ou 3 vezes por semana, e nos dias interdialíticos e nos dias de diálise, pode ter uma oscilação muito grande da pressão, principalmente por questão hidrostática de acúmulo de líquido nos dias interdialíticos. Além disso, por você ter um protocolo de vários dias, minimiza a reação de alarme do paciente, dessa elevação da pressão inicial no primeiro dia. Tem boa reprodutibilidade por ter muitas medidas, então a gente consegue ter uma inferência boa do que é o valor pressórico habitual do paciente. O baixo custo em relação ao MRPA, o preço chega a ser às vezes 10 vezes menor, então poderia ser muito mais acessível a nível de saúde, até atenção primária. Tem boa aceitação pelos pacientes, melhor adesão, porque diferente da MAPA, como a gente viu o aparelho, ele fica preso na cintura do paciente. Quando o paciente faz a aferição pela MRPA, ele coloca o aparelho e visualiza o valor que dá. Então, ele percebe que quando ele toma medicação, a pressão ela realmente é controlada com... os níveis pressóricos são controlados com o uso da medicação, ele vê que a pressão dele está elevada, ele está aferindo, então... É muito interessante. Além disso, tem aumento das taxas de controle da pressão arterial por melhorar a adesão medicamentosa e também auxilia na variação prognóstica desses pacientes. De limitações, a gente tem que existe a possibilidade de erro na obtenção da medida, porque é o paciente que faz a aferição. Tem possibilidade de indução da ansiedade pelo mesmo motivo. Pacientes com arritmia, os aparelhos precisam ser validados para a fibrilação atrial e outras arritmias, para que a gente confie no resultado. E o grande ponto que eu estava falando, que como a gente tem um comportamento fisiológico da pressão arterial com redução noturna, e a depender de cada paciente, como for o comportamento pressórico dele, não ter a medida durante o sono é uma limitação muito grande desse exame, em comparação principalmente à MAPA, que tem essa avaliação por 24 horas, a gente consegue fazer ajustes terapêuticos e até diagnóstico de uma hipertensão noturna isolada, enfim. Então, assim, da interpretação do exame, eu sempre penso assim, que quando a gente pensa numa interpretação do exame, a gente tem que lembrar como é importante fazer uma boa indicação do exame. Então, na solicitação, fazer o pedido com clareza para que se faça uma melhor interpretação desse exame. Então, primeiro de tudo, tem que entender qual é a indicação desse exame. Foi feito para adesão terapêutica, para diagnóstico, qual foi o motivo? A segundo ponto é entender qual foi o protocolo utilizado, o número de dias, horário, o número de medidas de cada dia, para ver se, inclusive olhando o número de medidas totais, para que a gente confie nesse exame, como eu havia falado, pelo menos 14 medidas. E a interpretação principal é com a média da pressão arterial, assim como a MAPA. Normalmente a gente despreza os valores obtidos no primeiro dia, já na média isso já é desprezado quando a gente vai avaliar no final da aula.
E só comentando o que eu havia falado antes, a reação de alarme, que é a diferença entre a pressão da MRPA e as duas medidas obtidas no consultório. E normalmente a gente considera uma reação de alarme significativa quando é acima de 20 milímetros na sistólica e 10 na diastólica. E o valor de normalidade da pressão é uma média maior ou igual a 135/85. Normalmente a gente avalia a média geral, a média do primeiro dia, até para avaliar o fenômeno do jaleco branco, ou a própria hipertensão do jaleco branco, se o paciente tem pressões elevadas na consulta, que seria referido nessa pressão do primeiro dia, e a média geral é boa, esse paciente pode ter hipertensão do jaleco branco, ou se ele for hipertenso, uma hipertensão verdadeira com o fenômeno do jaleco branco. E assim, avalia a média matinal e vespertina do terceiro ao quinto dia. Só coloquei aqui os valores de pressão para consultório, para MAPA e para MRPA. Se a gente olhar aqui, o valor de vigília da MAPA é o mesmo que a gente utiliza como valor de referência da MRPA. De aplicações da MRPA, a primeira coisa é a avaliação da terapêutica antihipertensiva, se o tratamento está sendo adequado, principalmente para a gente evitar uma falsa interpretação de uma pressão mais elevada e ajuste terapêutico, que seria exatamente sobre o fenômeno do jaleco branco. E aí a grande questão é quando a gente vai escolher MRPA, quando a gente vai escolher MRPA e quando a gente vai escolher a MAPA para essa avaliação terapêutica. Porque, a princípio, para diagnóstico, ambas seriam boas. Só comentando sobre situações especiais do uso da MRPA, ela é validada em idoso desde que ele tenha ou sozinho um nível cognitivo para avaliação ou que ele tenha auxílio de alguém para conseguir colocar o aparelho em casa. Para diabetes é super importante, esses pacientes apresentam maior frequência de hipertensão mascarada e de jaleco branco, então é um paciente que é fundamental, se a gente puder complementar a pressão de consultório com uma medida complementar, seja MAPA ou MRPA, é fundamental. Gestante não tem consenso sobre o uso, eu li até na literatura uma revisão que pela Sociedade Americana de Obstetrícia, ele é recomendado na hipertensão gestacional e também em gestantes com hipertensão crônica e estão com a PA não controlada. Até para a gente fazer essa avaliação, assim como o hipertenso geral de fenômeno do jaleco branco e tal. Para pacientes com obesidade, eles também têm hipertensão mascarada de jaleco branco com maior prevalência, assim como diabetes, e só se atentando à questão do manguito adequado para esses pacientes. Da arritmia, a gente já comentou. E só ratificando essa questão da doença renal crônica, que esses pacientes também têm mais hipertensão mascarada e do avental branco, ou jaleco branco, e a questão realmente da diálise é algo muito interessante, porque as oscilações de pressão nesses pacientes são muito vigorosas, porque o mecanismo hidrostático deles é muito mexido com a questão do ultrafiltrado na diálise e o dia sem diálise, com o acúmulo de líquido ao longo desse dia, o que pode variar muito a pressão dele, sendo fundamental essa avaliação fora do consultório. Em relação ao custo-efetividade, como a gente já havia falado, ela é mais eficaz do que a pressão de consultório e ela tem um investimento tanto financeiro como humano menor do que a MAPA. Finalizando da gente comentar, as indicações do exame é a confirmação do diagnóstico da hipertensão, a identificação e seguimento da hipertensão do jaleco branco ou do efeito jaleco branco da hipertensão mascarada, acompanhar a eficácia e o ajuste do tratamento antihipertensivo, a confirmação da hipertensão resistente e o envolvimento do paciente no tratamento e melhora da adesão. É um paciente que, vamos dizer, não acredite no diagnóstico dele ou esteja com uma má adesão, é interessante utilizar o método para que ele veja que não é só na consulta que a pressão dele eleva. Ele em casa, quando afere sozinho, é uma elevação da pressão e ele é hipertenso, então ele precisa fazer o tratamento. E eu coloquei só esse trecho aqui sobre as perspectivas. Um deles é a tele-MRPA. Eu trago até como comparação essa aferição da glicemia que revolucionou o tratamento da diabetes, que hoje em dia os pacientes têm essas aferições
por esse dispositivo no braço, e o controle da diabetes melhorou muito, até para o manejo do médico. Eu, por exemplo, eu trabalho em emergência, já atendi pacientes em emergência com uma complicação de diabetes, com uma cetoacidose. Eu liguei para o médico e o médico pôde checar virtualmente o controle glicêmico desse paciente e me ajudar na interpretação e o que a gente deveria fazer com esse paciente. A questão do valor prognóstico, ainda se tem dúvida em grupos especiais. A gente precisa de definição de uso mais clara. A gente tem esse ponto da questão da doença renal crônica, que é muito interessante, mas a gente precisa entender um pouco melhor ainda, precisam de estudos de quais são os melhores usos da MRPA. A gente sabe que ela é um bom método, mas será que tem situações específicas que ele deveria ser utilizado como primeira linha ao invés da MAPA? Ou simplesmente complementar a MAPA ser uma avaliação anual e que ele fosse feito de maneira mais contínua, ainda precisa de estudos. E um outro ponto que a gente está estudando, inclusive é o assunto do meu mestrado, é o uso da MRPA em hipertensos resistentes. Se ela é boa para o diagnóstico desse grupo, se ela tenha uma boa avaliação prognóstica desses doentes. Então, são dúvidas ainda, então o método tem muito a ser aprendido e a crescer. Então, assim, a gente vai começar agora. Eu trouxe alguns casinhos só para a gente fechar, e realmente é aquilo que eu tinha falado no início da aula, que a gente falou um pouco aqui, mas para agora a gente facilmente conseguisse interpretar um exame de MRPA. Então, vou começar com o primeiro caso, são casos simples. É um paciente masculino de 40 anos, que não usa nenhuma medicação. Ele faz MRPA, e assim, simplesmente, se a gente conseguir avaliar, como eu havia falado, a média da pressão dele, a gente vê aqui que a média de pressão foi de 120 por 79, ou seja, na média esse exame é do ProHeart, então a média dos 5 dias de aferição, ela foi uma média normal. Então, esse paciente não é hipertenso. Então, o paciente é normotenso. O segundo exame é uma paciente de 79 anos, do sexo feminino, também não usa nenhuma medicação. Fez a MRPA e a gente viu que a média de aferições da pressão dela, que a gente vê aqui na primeira linha do exame, foi de uma sistólica de 136, uma diastólica de 76. E essa paciente, então, ela é uma hipertensa verdadeira ou sustentada. Simplesmente não quero entrar muito para realmente a gente poder conseguir avaliar esse exame de maneira fácil, sem complicar muito, basta olhar a média das pressões. No próximo exame, uma mulher de 52 anos, em uso de losartana, hidroclorotiazida, lodipino e espironolactona, ou seja, ela usa 4 drogas. Será que ela é uma paciente hipertensa resistente? Então, ela fez a MAPA, a MRPA, e a média de pressão dela foi de 160 por 106. Então, assim, pressão bem elevada na MRPA. Então, essa paciente, sim, ela é uma hipertensa resistente verdadeira. E não só isso, isso confirma o diagnóstico dela, mas, além disso, a gente vê que a gente precisa tratá-la melhor. Ela precisa de um ajuste terapêutico. Mais um caso masculino, 37 anos, não usa nenhuma medicação. Estava sendo acompanhado ambulatorialmente, sua pressão de consultório foi normal, e ele fez a MRPA, e a média de pressão dele foi de 143 por 90, só que a PA do exame do primeiro dia dele de 122 por 89, então esse paciente, ele tem hipertensão em casa, e na consulta ele estava normotenso. Isso dá o diagnóstico, lembrando daqueles 4 fenótipos que a gente comentou, o paciente que tem pressão de consultório normal e a da MRPA em casa elevada, ele tem hipertensão mascarada, e esse paciente poderia passar anos sem tratamento, evoluindo com lesão de órgão-alvo se ele não tivesse feito o método complementar. Só explicando, lembrando um pouquinho sobre essa questão que a gente comentou sobre a reação de alarme e o efeito do jaleco branco, como esse paciente, a pressão de casa dele é mais baixa, você vê que é mais alta, perdão, porque ele tem hipertensão mascarada, a reação de alarme dele é negativa. Só comentando, só para exemplificar, por exemplo, essa paciente com hipertensão resistente verdadeira, quando a gente olha a pressão clínica dela, era equivalente. Se essa paciente, além
além de ser hipertensa em casa, ela tivesse níveis pressóricos ainda mais elevados, acima de 20 milímetros na sistólica e acima de 10 na diastólica, essa paciente seria hipertensa resistente verdadeira com o fenômeno do jaleco branco. E hipertensão mascarada, só chamando aqui da reação de alarme. E é isso. Espero que eu tenha conseguido explicar, e o principal objetivo é que a gente consiga interpretar esse exame e saber pedi-lo no ambulatório. Beth? Muito bom, Thaís. Eu custei a conseguir abrir aqui meu vídeo e meu áudio. Eu também estava tentando abrir aqui para dar os parabéns, nós dois estávamos com um problema. Isso, o problema é entre o computador e a cadeira, tá, querido? Muito bom, Thaís. Você conseguiu, assim, dar uma resumida super legal, né? Eu queria fazer, assim, alguns comentários. Semana que vem sou eu. Primeira coisa, primeiro comentário, quer dizer, que não é bem um comentário, é dizer que vai sair uma nova diretriz agora, e já está pronta, a gente acabou de fazer a última reunião para fechar ela, e ela vai ser lançada no Congresso da SBC, em Porto Alegre. Né? Então, nova diretriz a caminho, com algumas coisas que eu não concordo, mas está interessante, tem umas coisas, está bacana a diretriz, no geral, assim, achei bem bacana. Uma outra coisa é que esses protocolos foram evoluindo, né? Quer dizer, a questão da MRPA, a MRPA era um problemão que ninguém queria saber de usar MRPA, porque nem o SUS pagava a MRPA e nem os planos de saúde, em lugar nenhum do mundo, não era só aqui. Eu achava que era aqui, mas em nenhum lugar do mundo, nenhum país europeu o plano de saúde pagava MRPA, nos países da América Latina também não, né? Então era uma limitação que ninguém tinha interesse, apesar de ser um investimento relativamente baixo, né? Mas, mal ou bem, você tem que ter toda aí uma estrutura, né? E, com isso, ninguém se interessava em fazer. O que fez a MRPA entrar numa pilha diferente, assim, de interesse das pessoas, foi justamente essa questão da tele-MRPA, né? Por dois motivos. Primeiro, de você ter hoje em dia essas plataformas que dão o laudo para você, né? Então, você não precisa encaminhar a pessoa para um serviço especializado, né? Você faz isso de uma maneira muito simples. E facilitando principalmente para a atenção primária, né? Que eu acho que é um lugar onde a MRPA se encaixa muito bem e que tinha todo esse problema, quer dizer, quem é que vai dar o laudo? Né? Então, hoje em dia que a gente tem essas plataformas que dão o laudo, a coisa facilitou muito, fez muita diferença. E, na época da pandemia, eles investiram muito na questão dessa transmissão direto, né? A gente não usa isso aqui, no ProHeart nem no LAPARC, mas você pode fazer uma transmissão direta e aí o paciente vai ficando com o aparelho. Aquele paciente mais instável e coisa e tal, você não chega nem a fechar esses protocolos, você vai deixando o doente com o aparelho para ele ir fazendo as medidas e você checando, né? Então, acho que isso é uma coisa que está mudando esse perfil e as pessoas estão começando a se interessar. Em relação ao pagamento do SUS, a gente, na verdade, no ProHeart, a gente conseguiu negociar de ser pago semelhante à MAPA, né? Que paga muito pouco, mas paga semelhante à MAPA. Mas porque a gente tem uma estrutura muito bem montada, né? Mas eu acho assim que o grande objetivo é a gente mostrando o quanto ele pode fazer diferença, principalmente para a atenção primária. Eu acho que esse é o grande barato da MRPA, né? É um procedimento barato, simples, que causa pouco incômodo para o paciente, e você tendo essas plataformas de laudo, a coisa realmente facilitou muito
né? Fez Não, absolutamente e a gente não muita está falando de diferença. uma doença rara, né, Beth? É extremamente prevalente, então as coisas precisam ser feitas à perfeição, né? Não é? Exatamente. É você... A história do quando for possível, você pede uma MAPA ou MRPA. Se você, na atenção primária, já conseguisse ter esse diagnóstico, né? Assim, mas eu não vou ter informação da hipertensão noturna, mas já faz muita diferença, né? E o que a gente está vendo na tua tese, né, Thaísa, da possibilidade da MRPA ser excelente para o hipertenso refratário, né? Para o resistente tem toda uma questão que você ainda está diagnosticando ele, ele tem muito efeito de jaleco branco, mas o refratário já tem uma magnitude do jaleco branco muito menor, né? Então, a gente viu claramente que a MRPA e a MAPA se equivalem no diagnóstico da hipertensão refratária. Isso é outra coisa que, para a pessoa que está trabalhando num lugar que não tem acesso, faz muita diferença, né? Às vezes, o paciente com hipertensão resistente, ele vira refratário e ele continua na atenção primária, porque ainda não surgiu uma vaga para ele ir para um lugar especializado, e se o médico da atenção primária consegue diagnosticar e ir orientando ele com a MRPA, é uma maravilha, né? Seria espetacular. E para o hipertenso em geral, para o diagnóstico inicial, a gente no LAPARC também já viu o quanto faz diferença a MRPA, né? O quanto que a pressão de consultório erra 20% de pessoas jovens que ficam aí um tempão sem diagnóstico, né? Principalmente o pré-hipertenso. Esse último caso, né? Paciente jovem que, se fosse numa consulta de rotina, seria hipertenso e continuaria evoluindo com lesão de órgão-alvo. Exatamente. E aí, observa, a pressão diastólica dele é 89. Então, é um cara que é pré-hipertenso, mas com essa 122 por 89, na prática clínica, você libera ele. Não, está tudo bem com você, né? E esse doente jovem ia ficar se arrastando com essa hipertensão um monte de tempo, né? Então, e é verdade que, se você não trabalha com hipertensão, você pouco olha a diastólica, né? Não dá bola, exatamente. Isso aqui não teria chamado atenção a ninguém. E aí é isso, quer dizer, o que a diretriz fala muito clara, né? O pré-hipertenso, a chance dele ter jaleco branco é muito grande. A gente viu isso nesse artigo que a gente submeteu agora há pouco tempo, né? O da concordância, né, dos pacientes do LAPARC, o quanto que o pré-hipertenso, a quantidade de hipertensão mascarada do pré-hipertenso, e, por outro lado, o estágio 1 ser uma hipertensão de jaleco branco também, a possibilidade é muito grande, né? E é esse o grosso de pacientes que se vê na atenção primária, né? É o pré-hipertenso e o estágio 1. Então, se você tem uma MRPA, você resolve o diagnóstico dele de uma maneira muito fácil, né? Acho que isso mudou bastante a história da MRPA. Pessoal, já falei para burro, dúvidas? Eu só queria complementar o que você falou aí do LAPARC, que realmente nos assustou, né, Beth? Quando a gente olhou os resultados, a gente realmente não esperava. E tamanha a importância mesmo, isso que a gente já está falando, a importância, né? A importância desse rastreio. E a cada dia que passa, eu acho que aumenta mais, né? Porque a gente não consegue diminuir muito aí a curva de estresse, a curva socioeconômica, que pesam para caramba, automaticamente gerando ansiedade, automaticamente gerando depressão, e aí as pessoas com um socioeconômico menor não comem, ou comem mal, ou não conseguem também conseguir se cuidar e se educar em relação à sua alimentação, né? Se a gente colocar violência para não fazer exercício. Então, eu acho que, infelizmente, a relevância é muito grande por isso, porque a gente não tem, na minha opinião, não sei vocês, a curto prazo, né? A gente estava falando aí de problemas, como vocês estavam comentando até no nosso estado, né? A curto prazo, eu não vejo mesmo que isso consiga melhorar isso facilmente. Então, realmente,
é relevante demais, principalmente na atenção básica, ter esse elemento, que é você tendo um aparelho, você está ajudando muitas pessoas, você não está ajudando uma. É um aparelho que, tendo na atenção básica, você consegue fazer em várias pessoas, você rastreia melhor a sua população. Ah, não Barato, tem a... né? Ele é muito barato. Exato. Né? Ah, Um não, aparelho custa R$ 650. não tem a pressão... Barato. É, muito barato. E não tem a pressão da noite, mas precisa, ou a gente tem um resistente que precisa mapear. Está ótimo, aí a gente faz a mapa. Não, eu não acho que te tire um lugar da mapa, muito pelo contrário. É o que a gente vem falando sempre, você enfatiza sempre para a gente aonde você fala. Um anda ao lado do outro. Porém, é uma ferramenta que, para nós, para o nosso país e para o nosso perfil, eu acho importantíssimo. Eu queria complementar isso. Ela é mais realista. Exatamente. E parabenizar, Thaísa. Thaísa, você é nosso orgulho, né, Beth? Total. João Gabriel está com a mão levantada. Fala, João. Eu estou com uma dúvida, mas antes eu também queria parabenizar, adorei a apresentação, achei que foi, assim, super objetivo, sabe? Que a gente acaba vendo tantos números, tantas questões, você conseguiu trazer de uma forma muito clara, eu gostei muito mesmo. A dúvida é a seguinte, assim, teve uma vez que eu estava estudando sobre a prevalência da hipertensão, a partir da aferição da PA com diferentes métodos e em diferentes momentos, e aí eu vi que conforme você afere a PA mais de uma vez e para avaliar a prevalência, você encontra uma prevalência menor. Eu nem sabia disso, é por conta de... Depois eu fui me informar melhor, né? É um efeito chamado de regressão à média. Eu fiquei me questionando assim, isso acontece com a MRPA? É porque a gente acaba pegando o laudo direto, né? Mas se nós fôssemos laudar, a gente percebe esse fenômeno e como é que fica isso, entendeu? É, isso interfere de alguma forma no planejamento do doente? Você sabe alguma coisa nesse sentido assim, Thaísa, professora? Você disse se no decorrer desses 7 dias Desses 7 do dias, paciente, exatamente, se isso se acontece. tem uma tendência a reduzir. É, Olha, até tem, tá? Não é nada muito significativo, até porque é um tempo curto, né? aham, Mas até tem essa tendência, e essa tendência é atribuída um pouco a você ir minimizando o fenômeno do jaleco branco, porque aquele paciente já se acostumou com o método, já está aham. lidando com ele de uma maneira mais corriqueira, né, por assim dizer. Então, existe isso, mas, na verdade, as diretrizes mandam que você se reporte à média, entendeu? Tá. Tanto que no exame da MRPA, você observa olhando as medidas na hora que você vai dar o laudo, mas é uma diminuição discreta, progressiva, e que vai fazer o conjunto da obra na média. Eu acho que isso é uma das vantagens da MRPA, porque, no final Uhum, das contas, quando você vai tendo essa redução, por menor que tá. seja, a média vai caindo também, né? Que Uhum. na mapa não chega a ter isso, porque na mapa são É 24 muito horas curto cravado, tempo, é. né? É menos tempo. Eu acho que isso é uma das vantagens da MRPA, a questão da regressão à média, sem dúvida alguma. Ah, tranquilo então, tá bom, obrigado.